Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos continuar agora a nossa playlist sobre a mobilidade verde. E aonde eu parei da última vez foi, eu prometi algo. Eu prometi que iria falar dos 3 modos de carregamento de carros elétricos em condomínios. Só que antes da gente ter um perfeito entendimento de determinado assunto, nós precisamos conhecer os prolegômenos, que é a base em cima da qual a gente constrói um novo conhecimento. Tá? Esses prolegômenos, no caso, para o carregamento de carros em condomínios, envolve algumas coisas. A qualidade do serviço, que vai ser o tema deste vídeo, o fator de demanda, que é de um vídeo seguinte, e a casa eletrificada. Eu estou tendo uma grande preocupação com a ordem na qual eu apresento os assuntos, de forma a ser propedêutico, né? a nós andarmos do sentido da base para o mais elevado, para que não haja nenhuma lacuna de conhecimento. Bom, com relação à qualidade de serviço, o principal item de qualidade de serviço que sempre me perguntam é quanto tempo vai demorar para carregar o carro. E em especial, eu tenho 2 focos. Um foco é a defesa do direito do consumidor. Nós estamos falando aqui de serviço ao consumidor, de você comprar um imóvel e receber aquilo pelo que você pagou. Você comprar um equipamento e receber aquele serviço que prometeram que o equipamento faria. Mas nós temos um objetivo um pouco mais distante, por conta dessa ordem propedêutica que nós temos que seguir, que é falar da prevenção, da contenção e do combate a incêndios. Bom, aqui essa é a pergunta mais comum. Comprei um apartamento com pontos de carregamento. Ou, se você mora numa casa, está pensando em comprar um carro. Quanto tempo vai demorar o carregamento? Esse vai ser o item aqui. E vou chamar a atenção de vocês para algo que quase ninguém fala, pelo menos eu nunca vi ninguém falar. Inclusive, quando eu chego às lojas para perguntar, nenhum vendedor conhece. Quando eu pergunto ao gerente, ele também não sabe. Quando eu peço a ele que se informe e depois me mande uma informação, ele me ignora completamente. Então, eu na verdade não sei se ou as montadoras, né, ou ainda os empresários que estão trazendo esses carros para cá não entendem quase nada do assunto, não entendem de eletricidade, não entendem dos seus carros, ou entendem e estão apostando no desconhecimento das pessoas para empurrar qualquer coisa. Tá? Então, o meu objetivo aqui, como é um canal de estudos, não é um canal sobre carros, né? Estamos temporariamente focando nisso por uma necessidade, né? Urgente, premente da sociedade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá? Vamos falar sobre o tempo de carregamento e por que não há, em vários carros, na tomada, estão faltando 2 pinos. Ó, tem um pino aqui, o L1, o L2 está faltando e o L3 também está faltando. Vamos ter que falar sobre isso. Quando vocês forem ver um carro elétrico, um carro eletrificado, seja ele híbrido ou 100% elétrico, dê uma olhadinha, pergunta pelos pinos. Observa o pessoal sofrendo, suando, engasgando, sem saber detalhes sobre o produto que eles vendem, né? Bom, vamos lá. Há basicamente 3 tipos de instalação que pode ser feita em um condomínio, tá? Estamos focando aqui no condomínio. Vai ser a gestão da energia, vão ser pontos individuais ou vão ser pontos compartilhados. Isso aqui será falado no futuro, conforme eu já prometi. Hoje falaremos sobre essa qualidade de serviço, que basicamente é o tempo que você vai ficar parado carregando o seu carro, ok? Pois bem, sigamos. Vocês verão que há uma enorme dificuldade em você prever exatamente quanto tempo vai demorar para carregar o seu carro. Tá? Então, ou o carro X, ou o carro Y, de uma montadora, de outra, nós não vamos poder nos ater para fazer essas análises, principalmente quando você for analisar se você vai ou não comprar um apartamento. Ou se você for brigar com a construtora para ver se ela vai ou não te entregar o que ela prometeu, é preciso ter um parâmetro mais simples para nós analisarmos. Então, como eu já falei nos vídeos anteriores, ninguém deve raciocinar com o carro de hoje, deve raciocinar com o carro de daqui a 5, 10, 15, 20 anos, que é o tempo que você vai ter um imóvel. Então, neste momento, eu vou trabalhar com este número. Por quê? Como eu já falei anteriormente, foi a maior bateria que eu encontrei nos carros à venda no Brasil,
foi esse aqui, foi esse número aqui. Essa é a capacidade da maior bateria que eu encontrei nos carros anunciados. Então, esse aqui vai ser o meu parâmetro. O meu parâmetro também vai ser, para arredondar as contas, 8 kW por carro. Tá? 8 kW de potência para carregar o carro num condomínio. Eu já ventilei essa história um pouquinho antes. Estou novamente tocando nesse ponto para reforçar a ideia e voltarei a falar disso posteriormente. Então vamos lá. Vocês vão ver, vou andar aqui um pouquinho para diante, né? Estou mostrando aqui carros da GWM e da BYD, tá? Observe que esses aqui são os dados das fichas técnicas dos carros, das tabelas dos fabricantes. O que é carga lenta? Carga lenta para 1 hora são 11 kW. O que é carga lenta para um Aval H6? São 6,6 kW. Vamos mudar de fabricante. Eu estou colocando os dois chineses aqui, mas que você vai poder utilizar esse raciocínio para qualquer um. Da Renault, da Volvo, qualquer um deles. Aqui, ó, o que é carga lenta para um Dolphin Plus da BYD? 11. E o que é carga lenta para um Song Plus? 3,3. Mas o negócio é que esse carro aqui está muito próximo de um híbrido leve. Tá? Não está tão próximo de um híbrido leve, talvez no torque, na retomada. Não tenho analisado esse tipo de dado, estou vendo mais os dados fundamentais de carregamento, mas ele tem uma bateria muito pequena, então até é aceitável, mais ou menos aceitável. Eu entendo que mesmo sendo uma bateria pequena, deveria ter isso aqui como um padrão, mas observe, tirando-se o Song Plus, não tem ninguém aqui abaixo de 6,6. Tá? E os carregadores padrão de mercado são de 7,4 kW, pelo menos, podendo ir até 22 kW. Né? Isso estamos falando de quê? Estamos falando de wallbox, tá? Aquelas caixinhas que se penduram na parede para carregar os carros. Tá? Voltemos um pouquinho mais. Sabendo que isso aqui é o mínimo, o que acontece? Você vai ter que fazer uma conta. Tá? Você pode fazer as contas com o carro, com a bateria, precisando de 100% de carga? Pode, mas você não vai viver isso no seu dia a dia. O que esperamos dos carros elétricos e híbridos é que você vai sair de casa com uma certa carga, vai estacionar lá no seu trabalho, vai ter um ponto lá, você vai carregar um pouquinho, vai parar no shopping, carrega mais um pouquinho. Então você dificilmente, exceto quando tiver um feriadão e está todo mundo chegando de viagem, com os carros quase a zero da bateria, porque todos os eletropostos estavam lotados de gente voltando para a cidade, é que vai precisar fazer uma carga de longa duração no seu apartamento ou na sua casa. Mas em geral você vai precisar completar a carga. Você não vai ter que dar a carga completa, vai completar. Então nesta tabela eu coloquei os tempos, supondo que você vai completar apenas 10%, que você vai completar com 20%, vai completar com 50% ou você vai dar uma carga total de 100%. Esses são os parâmetros, tá? Então você pega isso aqui, olha. Esse número aqui, o seu carro hoje pode não ter essa capacidade de bateria. Lembre-se que se tem H, o H é capacidade de bateria, não é potência de carregamento. Potência de carregamento é apenas kilowatt. Aqui, ó, não tem H no carregamento. O H é na bateria, não esqueça disso. Então, você tem que raciocinar que ao longo dos 20, 30, 40, 50 anos que você vai morar no prédio, você vai trocar de carro. E você, a cada troca de carro, você vai pegar um carro com uma bateria maior e que você não vai querer fazer obra, trocar os seus equipamentos de carregamento cada vez que você trocar de carro. Isso seria uma loucura. Então você tem que botar um equipamento que já atenda o que existe de capacidade nos carros, ok? Então vamos lá. Você lembra, você viu aqui, ó, exceto o Beagle Song Plus, que é um único nessa faixa aqui, o resto é de 6,6 para cima, sendo que um padrão tem 7,4. Isto aqui é o padrão de carga lenta. Então, portanto, qualquer incorporadora, construtora que te oferecer números como esses aqui, isso aqui é menos do que a carga lenta. Isso aqui é um MCL, é menos que a carga lenta. Tá? Isso aqui é uma porcaria de serviço. É um serviço que assim, eu considero isso aqui enganoso. Cobrar, né, por um apartamento, prometendo um ponto de carregamento por apartamento e entregar isso aqui é menos que uma máquina de lavar trabalhando na sua casa. Isso aqui deve atender bem uma moto elétrica, algo assim. Isso aqui atende bem um carro, um nível mais baixo,
do carro. Sendo que você vai ver que se você comprar um Ora da GWM ou um Dolphin da BYD, vai até ser pouco. Tá? Mas é o que dá para fazer em termos de potência dentro de um carro. Então, dentro desse padrão aqui de carga lenta, eu coloquei os valores aqui, os cálculos. Você pega 72,5, divide por 3,3, ou divide por 5,5, ou divide por 7,4, ou por 200, aqui apenas teoricamente, tá? Porque as estações de carga rápida vão até 150, 200 kW. Só que até o momento que eu saiba, carro nenhum aguenta isso aqui tudo sozinho. Essa potência vai ser distribuída por 2 ou 3 carros sendo carregados. Porém, para efeitos de estudo, de comparação, veja bem, se você tiver um carro com esta bateria e se fizer a bobagem de aceitar 3,3 kW de carregamento na sua garagem, o seu carro vai ficar 25 horas lá. Ó. Você pega esse valorzinho aqui, divide por esse aqui e você acha o valor. 25 horas. Se o que esperamos, que você vai chegar à noite para botar teu carro para carregar e sair de manhã, que você vai deixá-lo ali umas 8 horas, também não vai dar conta nem de meia carga. Aqui, ó, 12 horas e meia. Sendo que isso aqui é um valor teórico, porque na verdade, como a carga começa com uma corrente maior e depois, à medida que a temperatura da bateria se aumentar, o controlador vai diminuir o fluxo de corrente, entendeu? Vai diminuir a corrente. Então, isso aqui é apenas teórico, tá? É só para você ter um parâmetro para comparar carros diferentes, carregadores diferentes, empreendimentos diferentes, construtora diferente, tá? Então, isso aqui é um valor teórico. Botei aqui um valor enorme aqui escrito, ó, teórico. Então, perceba, esse carro top 25 horas. Dentro desse padrão aqui de carga, do padrão de carga lenta, 7,4, olha aqui que você teria 5,6 horas. Bacana. Isso aqui, se não me engano, foi a bateria do BYD Tan, que é um carro grande, 7 lugares. Aqui, 5,6 horas, tá bacana para você dar meia carga no carro. Você chega à noite, bota o carro para carregar lá, de manhã está 100% de carga. Supondo que você tem um carro só. Se você tiver 2 vagas, 3 vagas, aí você já vai ter que pensar nessa rotina de quem é que vai carregar hoje. Eu carrego hoje, você carrega amanhã, etc. Mas esse aqui, essa é uma forma de você fazer a avaliação do serviço que estão te oferecendo. Considere 82,5 kW, divide pela potência que estão te oferecendo e vê quantas horas vai dar isso para 100%. Aí você divide a metade para considerar a 50%, qual vai ser o tempo, e assim vai, tá? Bom, isto posto, vamos para a tela seguinte. Bom, eu limpei a tela para nós voltarmos a conversar sobre esses dados aqui tirados das fichas técnicas dos carros, segundo os fabricantes. Analisemos aqui. Marcas. Eu escolhi 2 marcas das que mais têm vendido, GWM e BYD, ambas chinesas. Carros. Eu escolhi para cada marca um elétrico e um híbrido. Um elétrico e um híbrido. Chamei a atenção para algo que ninguém vai te chamar a atenção. Fases, tá? As tomadas desse carro aqui são trifásicas. As tomadas desses carros aqui são monofásicas. Para a BYD o padrão se repete, tá? Para o BEV, as tomadas são trifásicas e para o PHEV ela é monofásica. Nós daqui a pouco vamos analisar o que isso significa, tá? Nesta coluna aqui, conforme você já sabe, o H indica capacidade de bateria e sem o H indica capacidade de carregador. Então nós temos aqui 63,34, 60,48 e 8,3 kWh, capacidade de bateria. Carga lenta, já lhes falei. Agora eu vou analisar o carro, tá? Vamos olhar por carro. Vamos olhar primeiro o Ora GT, que é um 100% elétrico aqui, ó, Battery Electric Vehicle, ok? Um carro 100% elétrico. Bateria de 63 kW, carga lenta 11 kW e a carga rápida 67 kW. Só que quando você vai olhar os dados nas tabelas, eles não colocam para 100% de carga. A carga lenta ela é indicada como sendo de 15 a 100% de capacidade de bateria, durando 5 horas. Ou seja, a gente supõe que não é para você deixar a bateria cair abaixo de 15%, mas que na carga lenta você pode ir numa boa até 100%. Se você pega isso aqui,
tá? Esse valor aqui são 85% desses 63 aqui. Você pega esse 85% de 63 kWh, divide por 5, dá esse valor aqui, ó. É um pouquinho abaixo dos 11, mas arredondando, são 11. Porém, se você olha para este valor aqui, na carga rápida, o que a ficha técnica diz? Que a carga rápida é de 30% a 80%. Esses 40 minutos dizem que é o tempo necessário para você carregar de 30% a 80%. Ou seja, quanto dá isso aqui? Dá 50%. 80 menos 30, 50. Quando você pega 50% dessa capacidade da bateria e divide por esses 40 minutos, você não encontra 67, você encontra 47,25. Então eu não sei se é um erro qualquer, ou eu não sei se isso aqui como eu falei há pouco tempo, né? A carga não se dá com um regime único de corrente, tá? A corrente, portanto a potência, vai variando em função das condições ambientes, se está muito calor, se não está, se a bateria está quente, se ela está resfriando bem, se não está. Então, em função de energia que está recebendo e principalmente temperatura da bateria, isso vai mudar. Em função de quantidade de carga, quando vai chegando perto de 100%, para evitar um superaquecimento, vai baixar a corrente e a potência de carregamento. Então, talvez isso aqui seja a potência de pico. Não sei, mas eu acho uma informação enganosa, tá? A mesma ficha técnica me falar que a potência de carregamento rápido é de 67 kW, e quando eu olho os dados, né, do tempo de carregamento e faço as contas, eu encontro menos. Então é uma coisa muito estranha isso aqui, tá? Então, novamente, não sei se é erro, não sei se estão apostando no desconhecimento, que as pessoas não usam a matemática que aprenderam no ensino fundamental e no ensino médio, né? Mas essas coisas acontecem. Vamos aqui para o Aval H6, tá? Que é monofásico, como eu falei. 34 kWh de capacidade de bateria, 6,6, e eles dizem aqui 30. Bom, os dados desse carro aqui eu não encontrei na ficha técnica, tá? Mas o vendedor, olhando lá as anotações dele, me falou que seriam isso aqui. 6, por isso que eu botei aqui um asterisco. 6,6 kW na carga lenta, ó, bem mais que aqueles 3,3 ou 5,5 que tem muita construtora aí oferecendo, né? E aqui 30. Só que quando eu olho aqui os dados, de 0 a 100% em 5 horas, dá mais do que o vendedor me falou. E quando eu olho a carga, né, de 70% desta bateria aqui, tá? Ou seja, de 10 até 80, em 29 minutos, dá bem mais do que o vendedor me falou. Então, mais uma vez, a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender bem a coerência das informações na ficha técnica, né? Se a gente vai auditar os dados, as coisas começam a não bater uma com a outra, né? Vamos passar para o BYD agora, para a BYD. O elétrico que eu escolhi para colocar nessa comparação foi o BYD Dolphin Plus, porque acabou de chegar e ele é trifásico, tá? A tomada é trifásica, tem uma bateria grande, 60,48, potência em carga lenta, 11 kW, mais uma vez eu vou tocar no ponto, muito mais do que 3,3 ou 5,5 que ando oferecendo por aí. E uma corrente de carga rápida de 80 kW, que é uma coisa surpreendente. Mais surpreendente para a gente ainda, porque quando você vai fazer as contas dos dados que estão na ficha técnica, aqui ó, de 30% a 80% são 50% da bateria. Em 3 horas e meia. Se você pega 50% dessa bateria e vê quanto dá em 3 horas e meia, dá 8,64, não dá 11 não. Se você for ver a carga rápida, embora eles falem aqui 80, novamente, será que eles estão falando da potência de pico? Eles deveriam estar falando de uma potência média, né? Devíamos estar falando de uma potência média, né? Bom, fazendo as contas, 51,84 kW na carga rápida. O Song Plus, tá? Uma bateria pequena, uma carga lenta, bem lenta. Pelo menos isso aqui dificilmente vai criar problema em qualquer condomínio, porque, lembrando, uma máquina de lavar a 100% da sua potência, ou seja,
uma tomada de 20 amperes que existe nas cozinhas com uma corrente de 220 volts, tá? Já dá isso aqui. Mas mesmo assim, quando a gente faz as contas aqui do que fala-se na ficha técnica, de 30% a 80% em 1h30, olha, de 30% a 80% é meia carga, isso aqui dá 50%, 80 menos 30 é 50%, em 1h30 dá 2,8 kW, não dá isso aqui, tá? Então tá quase a metade da máquina de lavar, quase a metade da máquina de lavar. Bom, mas tudo bem, vamos seguir com esse negócio. E agora, já bem perto do fim, eu mostro as fotos, tá? Esta aqui é a foto da tomada do BYD Song Plus. Observe uma coisa muito importante, ele não tem esses dois pininhos aqui. Isso aqui é da carga rápida. Se você for morar num prédio, tá, que em vez de oferecerem um ponto de carregamento por apartamento, oferecerem um ponto compartilhado, bom, obviamente que não faz sentido alguém oferecer um ponto compartilhado em que cada morador vai ficar 8 horas plugado lá, né? Um ponto compartilhado num condomínio só faz sentido se eu estiver falando de botar 1, 2 ou 3 pontos de carregamento de carga rápida. E aí é preciso avisar o síndico, a construtora que pretender colocar um ponto de carregamento rápido no condomínio, tem que avisar todos os condôminos: olha, você não pode comprar um carro que não tenha a tomada de carregamento rápido, que senão você não vai conseguir usufruir um serviço pelo qual você pagou. Você só pode carregar num condomínio que tenha carregador compartilhado de carga rápida um carro que tenha entrada para carregamento de carga rápida, tá? E com relação aos pinos, olha aqui, ó, o Dolphin tem os pinos. Aqui, ó, L1 é Line 1, é a fase 1. L2 é Line 2, é a fase 2. L3, Line 3, é a terceira fase. Aqui nós temos o neutro, aqui nós temos o terra, e aqui nós temos os sinais de controle, onde o carro e o carregador, né, o wallbox, trocam informações para controlar quanta carga está indo, quanta carga está voltando, a carga começou, terminou, tem muito calor, tem que parar, tem que reduzir a potência. Então você tem a comunicação, aqui os pinos de comunicação, e você tem os 5 pinos aqui de potência, que são 3 fases, um neutro e um terra. Mas aqui está faltando, ó. E agora perceba o que acontece, tá? Aqui nós estamos falando de um carro com uma bateria pequena, mas se fosse um carro com uma bateria um pouquinho maior, tipo o Aval, nossa, olha só, a gente sabe que o que mais custa num carro desses, né, é a bateria. A bateria é metade do preço de um carro elétrico, tá? E na sequência, com certeza, motor, estrutura, acabamento devem ser os mais caros, né? O que mais custo está dentro do carro. E o que acontece? Eu acho que é uma economia meio porca tirar 2 fases e economizar um pouco de circuito e de fiação. Porque olha o que acontece quando eu mudo de uma tomada com apenas uma fase, que é essa aqui, com um pino, para uma de 3. A velocidade de carregamento, o tempo diminui. Por quê? Porque a potência, a velocidade que a bateria vai ser carregada, aqui foi multiplicada por 3. É uma diferença muito grande, então eu considero isso aqui uma economia muito porca que as construtoras que as montadoras e fabricantes estão fazendo e entregando aqui pra gente, sabe? Uma coisa realmente muito chata. Então, isso aqui nós estamos vendo sobre a BYD, e na GWM não está diferente não. Aqui, ó, aqui nós temos o Ora, tá? Com 1, 2, 3 fases, neutro, terra e controle. E aqui no Aval H6, faltando. Nossa, isso aqui é um carro caro, será que não poderiam melhorar o serviço? Porque já dobra a potência, esses 2 pinos dobram a potência de carregamento, ou seja, diminui a metade o tempo que você gasta. Se nós estamos falando aqui, diminui para 1/3 o tempo de carregamento.
Olha como isso facilitaria, reduzir esses tempos de carregamento, facilitaria a vida de quem vai estar num condomínio com um ponto de carregamento compartilhado. Olha como isso iria melhorar a satisfação do cliente com o produto. Entendeu? E uma economia porca, tirar duas fases. A gente, quando aprende a raciocinar em corrente alternada e trifásico, a gente quer ver trifásico em tudo quanto é canto, porque é muito mais eficiente, você tem muito mais versatilidade, você secciona circuitos. Então isso é o que eu considero, infelizmente, uma economia porca. Eu não sei se eles entregam isso para os países no exterior, mas eu fico muito chateado de ver esse tipo de coisa. E mais chateado ainda quando eu entro numa loja onde eu espero encontrar especialistas que vão responder as minhas perguntas, e quando eu pergunto isso, eles não têm a menor ideia. E eles também não se lembram do que aprenderam sobre funções. Porque, tudo bem, olha só, eu aprendi lá no primeiro ano do ensino médio sobre funções e revisei isso lá no primeiro período do nível superior. Vamos aplicar funções? Deixa eu ver como é que funciona a potência de carregamento em carga lenta em função dos pinos. Não precisa fazer gráfico, é só isso que eu te falei aqui, que eu te mostrei. Compara de um pino com um de 3, vê como varia. Né? Usa sua matemática no dia a dia, usa sua matemática para pensar, raciocinar sobre esses sistemas e esses carros, ok? Bom, isso posto, essa foi a bronca de hoje, e agora, como sempre, eu deixo a nossa querida bandeira nacional para encerrar o vídeo. Vou colocar os meus cards aqui para indicar outros trabalhos que têm sido feitos no canal, e espero que estejam todos aqui conosco, espero que tenham gostado, que sigam aquele nosso círculo virtuoso do YouTube, né? Que você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você ativa as notificações e você compartilha o vídeo, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.